Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre formação e conservação do solo. Gente, a água no nosso planeta, ele está presente nos rios, mares, lagos, solos, na atmosfera e nos corpos dos seres vivos. Além da forma líquida, mais comum no ambiente, a água pode ser encontrada também nas formas de vapor e na forma sólida, como essa que vocês estão vendo aí na imagem. De toda a água que existe, gente, no planeta, somente uma pequena parcela está presente em regiões continentais. E essas águas, elas estão distribuídas principalmente em rios, lagos e geleiras, conforme essa imagem que vocês estão vendo aí. Os rios, gente, eles são formados principalmente pela água da chuva, que infiltra no subsolo. As lagoas, a maioria dos lagos, ele é formado pelo acúmulo de água em depressões ou falhas na superfície continental. Já as geleiras, elas são enormes massas de gelo que permanecem congeladas ao longo dos anos. E as águas subterrâneas, gente? Toda água da chuva e de rios que se infiltra abaixo da superfície do solo, nos espaços entre as rochas, como poros e fraturas, é denominada de água subterrânea. Por sua vez, a rocha que apresenta a profundidade, ou melhor, a propriedade, de armazenar água entre seus poros e suas fraturas, é denominada de aquífero. Quando a água de um aquífero, gente, ela aflora a superfície do solo, forma-se uma nascente que pode originar rios e lagos. E aqui nessa imagem, vocês estão vendo o quê? Uma imagem na qual vocês vão observar aqui um aquífero. E nesta imagem, pessoal, vocês vão observar a diferença entre o aquífero livre, deixa eu só destacar aqui para vocês, aquífero livre e entre o aquífero confinado. Gente, esses dois tipos de aquífero, o livre e o confinado, a principal diferença é que nos aquíferos livres, eles são os mais comuns e os mais explorados pela população para a construção de poços. Já os aquíferos confinados, eles são reservas de água em níveis muito profundos do subsolo, ou que estão presas entre duas camadas de rochas praticamente impermeáveis, e elas podem elas podem ser alcançadas com a perfuração da rocha e a construção de poços artesianos ou em locais em que o lençol da água ele aflora a superfície, em virtude das características do relevo e também das características do próprio aquífero. E aqui, gente, está a imagem do território ocupado pelo aquífero Guarani, que ele ocupa parte do território do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, e é um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo. Deixa eu só dar um zoom para vocês observarem aqui, gente, a imagem de toda essa extensão. A maior parte da água, gente, do aquífero, ela pode ser consumida sem tratamento. E as reservas do aquífero Guarani, gente, ela pode ser utilizadas para o abastecimento público. E agora vamos falar um pouco sobre sobre a água subterrânea e o ciclo da água, gente. Que a água, ela se movimenta continuamente pelo planeta Terra em um processo no qual a gente denomina de ciclo da água ou ciclo hidrológico, no qual ela vai passar por frequentes mudanças de estado físico. E no esquema que vocês estão vendo aí, gente, vocês vão observar as etapas desse ciclo que estão associadas
as transformações de estado físico da água e permitem o seu movimento contínuo entre os ambientes do planeta. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas etapas. Começa aqui, né, gente? Deixa eu só destacar aqui para vocês. Com a evaporação, que é a ação dos raios solares e dos ventos faz a água evaporar, ou seja, passar do estado líquido para o estado gasoso. E nesse estado, a água ela se mistura com os gases da atmosfera. Também, gente, há um processo que a gente chama aqui de evapotranspiração, que parte da água das plantas e dos animais sai de seus corpos com a transpiração e, ao evaporar-se, é devolvida para a atmosfera em forma de gás. Em seguida, gente, vai ocorrer aqui o que a gente chama de precipitação. Quando as gotas de água se aglomeram na atmosfera, a água ela se precipita em forma de chuva. Caso a temperatura ela esteja muito baixa, as gotas elas podem congelar e cair em forma de granito, que é o quê? Granizo, que são cristais de gelo. E em locais muito frios e secos, os cristais de gelo eles originam o que a gente chama de neve. A partir de então, vai ocorrer aqui o que a gente chama de escoamento superficial, que parte da água cai sobre a superfície terrestre, ela evapora e a outra parte ela escoa, abastecendo os reservatórios naturais, como os rios, lagos e oceanos. E o derretimento das geleiras também alimenta esses reservatórios. E a partir daí, né, gente, vai iniciar novamente o ciclo da água. E aí vocês podem se perguntar, mas qual a origem da água na Terra? Gente, pesquisas científicas indicam que parte da água existente na Terra, ela chegou até o planeta por meio de asteroides e cometas. E essa ideia ela é apoiada por outras descobertas, como imagens do cometa Halley, realizadas pela nave Giotto, indicando que os cometas eles são constituídos de pó de rochas, compostos ricos em hidrogênio e carbono e de gelo. E essas substâncias elas foram incorporadas ao planeta durante a sua formação. E em contato com a superfície quente da Terra, a água sólida ela passou para a forma de vapor quase que imediatamente. E o vapor da água, gente, que se formava, ele era resfriado nas camadas mais altas da atmosfera e se condensava, precipitando-se. E esse processo ele durou milhões de anos até que a superfície da Terra finalmente se resfriou. A partir daí, gente, a água então ela acumulou-se em lugares mais baixos, em estado líquido, dando origem aos primeiros oceanos, que é o que a gente chama de oceanos primitivos. Vamos falar agora, gente, um pouquinho sobre o solo do nosso planeta. A formação do solo, gente, é um processo muito lento, podendo demorar de 500 anos a milhares de anos. E os solos, eles estão em constante transformação, mesmo depois de formados, uma vez que eles ficam sempre expostos à ação dos organismos que nele vivem e às condições do clima. Assim, gente, os solos mais antigos, eles costumam ser mais profundos e apresentar camadas diferentes. E essas camadas, elas são paralelas à superfície e representam a atuação dos processos de formação do solo. Gente, a presença dessa mistura de componentes inorgânicos e orgânicos no solo tem a relação com a transformação e a degradação das rochas na superfície da Terra em um processo que a gente chama de intemperismo. E esse intemperismo, gente, é o processo de transformação e desgaste das rochas, dos solos, através de processos químicos, físicos e biológicos. Gente, as rochas, elas podem ser agrupadas de acordo com a sua formação em 3 categorias: sedimentar, ígneas
e metamórficas. E essas categorias elas são bastante amplas e às vezes se sobrepõem. As rochas ígneas, como essas que vocês estão vendo aí, ou magmáticas, elas se formam a partir do resfriamento do magma, que se encontra no manto. E as rochas ígneas, geralmente, elas são mais duras que as sedimentares e não apresentam estratificação, ou seja, não formam camadas. As rochas ígneas, gente, ou magmáticas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Rochas vulcânicas ou extrusivas e rochas plutônicas ou intrusivas. As vulcânicas, gente, elas são formadas externamente na crosta terrestre por meio da erupção de vulcões, quando ocorre um rápido resfriamento do material expelido, consolidado e formando assim as rochas como o basalto. Já as rochas magmáticas intrusivas, gente, são aquelas na qual o resfriamento do magma ele ocorre ainda no interior da Terra. Por exemplo, gente, é o granito. As rochas sedimentares, a maioria dessas rochas, gente, elas são expostas na Terra. Ou melhor, a maioria dessas rochas expostas na Terra é sedimentar. E elas se formam por partículas de rochas e minerais que são depositados em determinados locais por milhares de anos. E sob o efeito da pressão e da temperatura, esses fragmentos, gente, eles se formam compactos e sedimentados entre si. E a partir daí, gente, vale ressaltar que grande maioria dos fósseis encontrados, eles são encontrados nesse tipo de rocha sedimentar. E o que vocês estão vendo aí, gente, nessa imagem, é um registro fóssil de trilobita que foram preservados nesse tipo de rochas sedimentares. A próxima rocha que nós vamos falar são as rochas metamórficas. Esse tipo de rocha, gente, eles nem sempre permanecem com o mesmo aspecto e no mesmo lugar onde foram formadas. Elas podem ser movidas por terremotos, pressionadas por outras rochas ou sofrer a ação de elevadas temperaturas. Todos esses fatores, gente, causam a transformação química e física, ou seja, o metamorfismo, que dão origem a novas rochas, no qual a gente denomina de rochas metamórficas. Gente, o metamorfismo é um processo que origina novos minerais com base nos que já existem em determinada rocha, sem que esta se torne líquida e seus minerais se fundam totalmente. E isso pode ocorrer quando o magma ele invade uma rocha mais fria ou quando uma grande movimentação das placas tectônicas altera a pressão e a temperatura de uma região, provocando assim um novo arranjo mineral, ou seja, uma nova rocha. E o que vocês estão vendo aí, gente, nessa imagem, é o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, e ele é constituído de gneiss, que é uma rocha metamórfica originada do granito, rocha magmática. E agora, vamos falar um pouco desse ciclo das rochas. Gente, o ciclo das rochas é o nome do processo pelo qual as rochas elas se transformam e originam novas rochas. Ela está relacionado com alterações climáticas na crosta terrestre, como vento, chuva, gelo, e na estrutura interna da Terra, como o vulcanismo e a movimentação das placas tectônicas. Dois fatores fundamentais que influenciam o ciclo das rochas são o intemperismo e o movimento das placas tectônicas. O intemperismo, gente, ele provoca o desgaste das rochas expostas na superfície. Os sedimentos gerados por esse desgaste, eles podem se acumular e gerar rochas sedimentares. As modificações, gente, de pressão e temperatura no interior do planeta
relacionadas com a movimentação das placas tectônicas podem transformar as rochas ígneas e sedimentares em rochas metamórficas. E além disso, quando uma placa se movimenta para baixo de outra, as rochas elas podem se fundir em virtude das alterações de temperatura, formando as rochas ígneas. Então, o que vocês estão vendo aí nessa imagem, gente, é uma representação esquemática do ciclo das rochas, mostrando as relações básicas entre as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Então, vamos entender esse ciclo, gente. O início se dá na superfície da Terra, com a erosão provocada por intempéries, como a chuva e o vento. Aqui. Intemperismo, né, gente? Deixa eu só circular aqui melhor para vocês. Aqui. Com essas intempéries, com a chuva e o vento. Ao final desse processo, gente, formam-se as rochas sedimentares, que vão se transformar em metamórficas nas profundezas da crosta terrestre. Aqui, ó. Elas vão se transformar aqui em metamórficas. A partir de então, gente, as rochas metamórficas, por sua vez, elas acabam virando um magma que em algum momento se solidifica e se transforma em rocha ígnea, dando início ao ciclo novamente. Então, esse processo, ele leva milhões de anos para ocorrer em um processo contínuo e infinito, em que em que nada se perde e tudo se transforma. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.